Olá, sejam bem-vindos ao Abre Janela! E no vídeo de hoje vocês vão saber tudo sobre como que foi a cirurgia do Fá. A gente já fez o vlog dele, se você perdeu o vídeo, vou deixar no e-cardzinho aqui. Mas hoje nós vamos contar para vocês a parte burocrática, financeira, a nossa real opinião sobre a diferença de uma cirurgia no Japão e no Brasil. E você vai saber de tudo isso nesse vídeo. Muito bom! E se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de saber dessas curiosidades que a gente passa aqui no Japão, já deixa o seu like. Antes de fazer a cirurgia, você passa por vários tipos de processos, você vai até o médico, enfim. E nós vamos contar para você como que foi esse processo antes do Fabrício entrar na sala de cirurgia. Foram o quê? Uns 2 meses de preparação? Não, é que não foi de preparação, na verdade foi o tempo que eu escolhi para fazer a cirurgia. Sim, mas antes você ficou indo lá, fazendo exames. Sim, uma coisa que eu não deixei claro no vídeo foi que cirurgia que eu fiz. Bom, a cirurgia que eu fiz, ela foi uma cirurgia de hemorroidas, porque eu tenho, já faz anos que eu tinha esse problema com hemorroida. Fui protelando, que é uma coisa que eu não aconselho você a fazer. Se você tem problemas desse gênero, não deixe ele ir acumulando. Então, se você tem algum sinal, vai em busca já de ajuda, porque é sua saúde. E seria muito mais fácil se ele tivesse cuidado lá no começo. Como ele acabou deixando, o caso dele acabou virando cirúrgico. Mas se ele tivesse tratado, teria sido bem mais tranquilo. E por conta desse problema, ele tinha muito sangramento. E aí acabou que ele começou a ter problemas de anemia. E anemia é um negócio muito perigoso. Ele ficou por muito tempo com anemia profunda por conta disso, porque não conseguia suprir, mesmo suplementando, comendo certinho, e até mesmo ele chegou no Brasil a tomar ferro na veia para conseguir aí suprir essa falta que acontecia. Como a gente estava em processo para vir para o Japão, a gente teve dificuldade de conseguir fazer cirurgia lá no Brasil, e isso acabou atrapalhando ainda mais ele. Então, quando a gente chegou aqui no Japão, a gente falou, não, vamos cuidar disso porque isso é importante e tal, e aí a gente começou os processos. Só que também acabou demorando um pouquinho. Antes de você fazer a cirurgia, você passa por uma batelada de exames. Isso tanto no Brasil quanto no Japão. E aqui no Japão, diferente do Brasil, a gente não sabe exatamente o que eles estão perguntando. A gente depende de um tradutor. Então, a gente tem no hospital, que é um dos hospitais melhores, assim, aqui da província de Shiga. Esse hospital é o Saseikai. É um hospital muito conhecido aqui no Japão. Vem gente do país todo, de Shiga todo também aqui para ser operado, porque é um hospital realmente famoso e muito bom. E tem uma tradutora, uma Tsuyako, que fala espanhol lá, que ela fez toda a tradução durante o processo, a pré-cirurgia, a cirurgia e pós-cirúrgico também. Ela ficou comigo na cirurgia. Na cirurgia. E antes dele realmente ir para a cirurgia, ele passou pelos médicos e viu que o caso dele era realmente cirúrgico. Ele tinha ido numa clínica aqui na região de Kona, onde a gente mora, e depois o médico da clínica deu uma carta orientando e pedindo para que ele fosse até o hospital. Aí já fica até uma dica para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas quando você vai direto pro hospital, você tem que pagar uma taxa de 12.000 ienes. Mas se você pedir pro seu médico para ele direcionar você pro hospital, você também pode ser atendido lá no hospital e você não paga essa taxa por ter o encaminhamento. Então é uma vantagem. O que eu fiz? Desde que eu descobri que esse era o melhor hospital que tinha aqui em Shiga, eu falei, bom, eu prefiro ser atendida lá. Então eu pedi pro meu ginecologista para ele me mandar para lá, porque eu queria fazer um tratamento e eu tava com dor. E aí eu escolhi ser tratada lá. Se você for tratado a cada 3 meses, pelo menos você passar por lá, você não paga essa taxa de encaminhamento, essa taxa de urgência, caso você precise ser atendido lá no hospital. Então é uma grande vantagem. E assim, uma outra coisa reforçando, esse problema que eu tinha muita vergonha em tocar no assunto, porque é constrangedor, e é constrangedor você falar. Mas a partir do momento que eu comecei a abrir a boca pra falar, e eu ficava com medo assim, a pessoa vai ficar tirando sarro, tira, é normal. Mas quando eu comecei a abrir a boca, outros caras começaram a falar, puxa vida, eu já passei por isso, eu já tive um problema com isso, eu conheço um amigo que ele teve um problema. Então você vê que é um negócio muito comum. Se você tem vergonha, quebra isso daí dentro de você. E querendo ou não, é um negócio muito perigoso, que as pessoas
às vezes não dão tanta atenção. Eu já ouvi, quando começou a falar para as pessoas desse problema, algumas pessoas falaram, nossa, meu pai faleceu disso, porque parece que estourou. Então é preocupante e realmente precisa de uma certa atenção. E a maioria das pessoas acaba passando por isso. Depois que a gente é encaminhado para o hospital, o que foi? Eu fui, acho que em meados de outubro, que eu fui fazer esses exames, só que eu não queria parar o trabalho para poder fazer cirurgia, porque eu não sabia qual que era o tempo de recuperação, quanto ia ficar. Quanto iria ficar em custos financeiros. Uma coisa importante para vocês saberem, se você é trabalhador e você paga o seu Chacai Roquem, uma coisa que é importante você saber é que tem o Chacai branco. O que é esse Chacai branco? Ele permite que você, se você tem alguma doença ou alguma cirurgia ou tratamento médico que você precisa fazer, mais caro, que você tem que gastar muito com remédios, com tratamento, com cirurgia, seja lá o que for, ele coloca um limitador para você não gastar mais, porque o governo ele entende que você tem uma doença, você vai fazer alguma cirurgia, que ela vai ficar muito fora do seu orçamento, então ele dá esse limitador que é tipo uma carta branca para você usar do Roquem e você poder ter vantagem, que ele dá um limite em relação a quanto você ganha para você não gastar todo o seu dinheiro, todo o seu salário com as despesas médicas. Então, por exemplo, no caso do Fabrício, se ele fizesse uma cirurgia que passasse de 80 mil, ele pagaria só 80 mil. Então, ele dá um limite, tem essa vantagem. Se o tratamento ficar mais caro do que isso, aí você não precisa fazer o pagamento dele, porque você paga somente aquele limite. E, na verdade, eu nem sei se a cirurgia que eu fiz, ela ficou mais caro do que o que eu paguei, porque o Chacai Roquem você já tem 70% de desconto em tudo, tanto em remédios, cirurgia, tratamento, despesas médicas. Mas se essas despesas elas ultrapassaram, eu nem sei, porque eu tenho o Chacai branco e o limitador dele era 80 mil. Então eu não gastei mais do que isso. Então, e eu nem sei, porque as despesas médicas elas vêm de acordo com o Roquem que você apresenta. E eu no dia da cirurgia, eu levei o Roquem branco. E daí veio uma moça da administração, ela veio até mim, a gente conversou, eu mostrei o Chacai para ela, ela pegou a documentação, fez o registro e se foi mais do que o valor que eu paguei, eu não sei. Mas o valor certinho eu vou passar para vocês que eu tô com todos os papéis aqui. Mas é importante, se você tá aqui no Japão e não sabe do Chacai branco, fale com a sua empreiteira que você consegue. Mas só é vantagem você ter ele se você realmente tem um gasto médico muito mais alto. E assim, ele tem validade por 1 ano. Por 1 ano você usa ele e é à vontade. E ele vence, mas você pode renovar ele. E você não paga nada mais por ele. Em relação ao meu trabalho, eu não queria parar de trabalhar para fazer a cirurgia. Eu resolvi fazer no Yasumi. Então, em dezembro, todo o Japão ele acaba parando. No último dia, no dia 31, no dia 30 mais ou menos, já não se trabalha. E no meu trabalho, por exemplo, foi trabalhado até o dia 28. O hospital, inclusive, ele parou no dia 28. Então, para eles fazerem a cirurgia, eles até falaram para mim, você vem então no dia 27, às 2 horas da tarde. Eu trabalhei no dia 27 até o meio-dia. Daí eu parei tudo, vim para casa, peguei as minhas coisas e fui pro hospital, porque eu tinha que dar entrada no hospital às 2 horas da tarde, para fazer todo o pré-operatório. E então eu não trabalhei o tempo integral no dia 27 e nem no dia 28. E foi importante, porque tinha que avisar a empresa antes. Então, todo mundo iria trabalhar até o dia 28. Eu não fui trabalhar no último dia. E dia 29 em diante era ir assumir e só voltaria no dia 9 de janeiro. E eu queria aproveitar essa janela. E essa janela que eu aproveitei para recuperar da cirurgia, que para mim foi o tempo suficiente. A diferença do pré-operatório daqui do Japão para o Brasil, que eu achei, é que você faz tudo no mesmo local. O hospital ele tem todas as especialidades ali, você vai no mesmo andar ou no andar de baixo e já faz tudo no mesmo dia. No Brasil, quando eu fiz cirurgia, eu precisei fazer vários processos diferentes, em dias diferentes, em locais diferentes. Então eu achei uma vantagem a cirurgia aqui,
por conta disso. Geralmente aqui no Japão, se você precisa realmente fazer um exame no médico e tal, ele não encaminha você pro exame, ele já faz o exame no local mesmo. Eu vejo essa vantagem aqui no Japão, que eles concentram tudo num lugar só pra se resolver logo e já sair com o negócio resolvido. E no dia que ele fez o pré-operatório, eu fui com ele, já foi lá, fez o exame de sangue, tirou o raio-x, tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo horário, assim. Foi muito bom, eu achei bem prático isso. Depois do pré-operatório, eles encaminharam a gente para sentar para conversar sobre o que iria acontecer e como iria acontecer a cirurgia. Então, foi a tradutora com a gente, foi ali, passou a enfermeira, a anestesista, o médico, todo mundo passou ali antes e falou com o Fabrício, explicou o que ia acontecer e fez perguntas bem importantes para a cirurgia. Todos os especialistas perguntaram sobre alergias e o Fabrício falava todas as vezes para eles, eu tenho alergia disso, eu tenho alergia disso, para que eles pudessem saber. E eu achei interessante também que tinha uma nutricionista responsável por quem iria direcionar a alimentação do Fabrício. Então ela ficou sabendo ali tudo que ele não podia comer. Diferente do Brasil, uma cirurgia, você faz geralmente o pré-cirúrgico em casa, que você vai lá, você fica sem comer, você faz jejum. No caso do Fabrício, já falaram que ele não precisaria ficar sem comer. Justamente ia cair o pré-operatório dele no Natal, e a gente tava bem com dó dele, tipo, nossa, será que ele vai poder comer as coisas no Natal que a gente vai fazer? Como que será que vai ser? Mas eles não pediram restrições alimentares pra ele. Por quê? Porque eles internaram ele um dia antes da cirurgia, pra fazer o pré-operatório lá dentro do hospital. Então, é um negócio tão importante que eles mesmos quiseram fazer. Não, a gente vai direcionar o que ele pode comer, como ele pode comer, o que ele vai tomar, se ele vai tomar remédio antes ou não. E ele fez todo esse procedimento. E o que eu achei bem legal da parte deles, porque eles não teriam a obrigação de fazer isso, mas como que eles querem que ocorra tudo bem durante a cirurgia e pós-cirúrgico também, eles querem ter a consciência. Não, a gente assume a responsabilidade do que você vai comer, dos medicamentos que você vai tomar. E depois que eles explicaram pra gente como ia ser todo o processo da cirurgia, e eles perguntavam pra mim muita coisa também, eles até comentaram, nossa, parece até que ela que vai fazer a cirurgia, de tão preocupada que ela tá. Realmente eu ficava muito preocupada. Ele fica de boa, ele não pergunta, ele não tem dúvidas, mas isso porque eu gosto muito da área de saúde, é a minha área, e eu tenho curiosidade de saber. E eu falei, não, eu não vou perder essa chance de conversar lá com os médicos e conhecer e saber com tudo que vai acontecer na sua cirurgia. Depois de tirar todas essas dúvidas, eles mandaram também uma cartinha pra casa explicando tudo que eles falaram. Cada um entregava um papel diferente e ele juntou assim, ó, um monte de papel dessa cirurgia, tanto de antes, quanto durante, quanto depois também. Tem um monte de papel aqui que eles deram pra gente. Depois que eles fizeram essas explicações, eles falaram, bom, então você vem aqui no dia antes da cirurgia, você vai internar tal dia e vai fazer a cirurgia um dia depois. E aí você vai ficar um dia internado, se não ocorrer nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade durante a cirurgia ou no pós-operatório, e aí você já vai sair. Então eles falaram que ele ia ficar internado 3 dias apenas. Eles também falaram sobre as vestimentas e as coisas que eles têm disponíveis para venda de dentro do hospital. E uma curiosidade que eu achei muito ruim, inclusive, é que se você quiser água, você tem que comprar. Eles não dão água para você. Então a gente já sabia que o Fabrício ia ter que levar um monte de garrafa de água ali pro dia da cirurgia pra gente não precisar comprar água no hospital. Mas daí tem o Combine, que até tá no vídeo que a gente fez lá no dia da cirurgia, dentro do hospital. E foi lá que eu comprei água e é muito barato a água. É barato, mas a gente achou estranho eles venderem água, né? Eles também deram as escolhas do quarto pro Fabrício fazer, mostrando a diferença de valores. Igual no Brasil. Você pega um quarto compartilhado, você não iria pagar mais. Se você pegar um quarto exclusivo pra você com banheiro compartilhado, é um valor. Aí tinha um outro quarto que era um quarto VIP também. É, um quarto bem caro, assim, bem top. Acho que devia ter até massagem. Brincadeira. Mas ele preferiu um quarto privativo com banheiro, porque a situação dele era mais complicada, né? Pra usar o banheiro. Sim, porque pra quarto compartilhado, você tinha ali algumas regras a você cumprir. Você podia tomar banho, o uso era livre.
Mas você, se tivesse alguém no banheiro, você teria que esperar alguém usar o banheiro. No banho, e acho que são 4 pessoas que poderiam ter no quarto, cada um, ele teria direito a meia hora para tomar banho. Meia hora. Mas eu pensei, cara, eu vou fazer uma cirurgia de hemorroida. Então eu não sei como que eu vou estar, se eu precisar usar o banheiro, quais são as condições que eu vou deixar após a cirurgia. Eu falei, cara, eu preciso de um banheiro privativo pra mim. E eles falam sobre todos esses outros detalhes. Daí na cirurgia, eu mostrei o vídeo lá no hospital pra vocês de como que foi, e eu até iria mostrar mais coisa. Mas só que como eu tava e a última coisa que eu gravei pra vocês foi logo depois que eu fiz a cirurgia. Então eu tava ainda com anestesia no meu corpo. Então eu tava bem. Só que depois daquilo eu não consegui gravar mais nada, porque a dor ela foi intensa. Não consegui gravar comida pra vocês que eu comi. Não consegui porque tava difícil, gente. Nossa, eu achei que iria ficar... Não achei que iria ser de boa. Eu já sabia que iria ser dolorido. Mas depois que passou a anestesia, eu falei, meu Deus, por que que eu fui fazer isso comigo? Por que eu fui protelar tanto tempo? Gente, foi difícil. Eu não tava aguentando de dor, que nem com a Larissa direito eu tava falando. Então, daí eu ficava só deitado, só em recuperação, pensando assim, olha, a dor vai passar, você vai ficar de boa. E eu não gosto de fazer uso assim de remédios, mas eu pedia pra enfermeira, por favor, dá um remédio pra mim pra parar essa dor. Já fica aí a dica. Como a gente conhece bastante gente que passou por cirurgia aqui no Japão, eles falaram, ó, se você tiver dor, pede remédio, porque às vezes eles não dão. Se você não tiver mostrando que você quer o remédio, que você precisa, que você tá sentindo dor, eles não vão dar o remédio pra você assim, tipo, ele vai ter dor, eu vou dar. Não, você tem que pedir. Logo após a cirurgia, a Tsuyako ligou pra mim, e aí ela me informou como que ele tava, falou que tava complicado lá, mas eles deram um jeito, e que não teve complicações após a cirurgia. Aí assim que ela ligou, ele começou a ligar. Ele tava super bem, super animado, eu falei, não, tá bem. E ele começava a tentar se mexer, eu falava, não se mexe. E ele queria levantar, falava, não levanta, você tá... Ele tomou a hack, que é aquela anestesia que paralisa só metade pra baixo, a mesma que a gente toma pra fazer cesárea, né, de parto. E aí ele queria levantar e tava achando que tava super bem. Eu falei, Paixão, fica deitadinha, é melhor, vai por mim, é melhor. Porque eu já fiz uma cirurgia, né, e a gente sabe, passou anestesia, nossa, o negócio pega. Então eu não sentia a perna assim direito, parecia que tava tudo formigando, então tava tudo amortecido. Mas acho que depois de umas 2, 3 horas assim, nossa, aí começou. Aí eu comecei a ficar preocupada, porque quando eu liguei pra ele, tava bem abatido. Aí eu falei, Paixão, pede remédio, meu bem, pede remédio pra eles. Eles dão remédio pra você pra dar uma amenizada e deita e dorme, descansa. E eu nem queria falar com a Larissa, falava com ela, ai, deixa eu descansar, eu não quero falar. Aí ele foi dormir, descansou no outro dia, também foi bem dolorido, né? Mas eles liberaram ele no outro dia e foi tranquilo. Lá dentro também foi tranquilo, né, Paixão? Sim, foi tranquilo. Eu queria ter mostrado mais, mas não consegui mesmo, gente. Estava muito dolorido. No dia da cirurgia, eles pediam para eu usar o banheiro. Daí eu tava assim, nossa, e assim, a só dor, xixi. Ela já tinha vindo já, né? Pelo menos xixi. Os cortes que eu fiz ali na cirurgia, cara, como que afeta o corpo inteiro. Então eu não conseguia nem fazer xixi. E eu tentava, e eu tava morrendo, eu tava com a bexiga apertada, assim, ó. Não tava conseguindo fazer de pé, eu sentava no vaso, eu apertava a minha barriga, eu sentia a minha bexiga lotada e eu não conseguia. Daí a enfermeira chegou pra mim e falou, ó, eu vou deixar você tentar até, eu acho que era tipo 6 horas da tarde. Porque é muito tempo, você ainda não fez xixi, você precisa fazer xixi, e se você não fizer, eu vou colocar uma sonda em você. Daí eu falei, não, você não vai colocar a sonda em mim, eu vou chegar, eu vou dar um jeito. Daí eu tentava de novo e não ia. Daí eu pensei comigo, cara, eu vou pro banho, vou fazer xixi enquanto estiver no banho. E foi a estratégia que eu usei. Nossa, com muita dificuldade, tirei a roupa, entrei no chuveiro, liguei e daí eu comecei. E bem na hora que eu tava tomando banho, a enfermeira entrou. Ela perguntou, onde que tá você? Daí eu falei, ó, tô no banheiro, tô tomando banho. E ela chegou e ela falou, ó,
tá tudo bem? Daí eu falei, eu entrei pra tentar fazer xixi. Daí ela falou, ah, tá, depois você me avisa. Daí foi só ela das costas que daí eu comecei a fazer xixi. Daí eu falei, nossa, que alívio. Alívio de dois lados, né? Em saber que não iria passar sonda em mim e que saiu xixi. E assim, eu consegui mostrar pra vocês uma refeição que eu fiz um dia antes da cirurgia. E eu gostei da comida do hospital. Não achei ruim, não. Eu achei bem boa. Então daí eu tomei café da manhã, o almoço, a janta, tudo certinho. Tudo comida. Tudo comida. Tudo comida. Não tinha tipo um iogurtinho, nada assim. É tudo comida. Que é café da manhã típico do Japão, né? Arroz. Então café típico do Japão é um almoço. No dia seguinte, que foi o dia que eu fui liberado, e era no dia 29. O 28 era o último dia que o hospital iria funcionar. Então quando eu saí no dia 29, eu até achei estranho, porque o hospital estava vazio. Não tinha pacientes, não tinha muitos médicos, nem enfermeiros. Eu gostei assim porque o pessoal ele é muito prestativo. Os enfermeiros, o médico. Então eles falavam, vai com segurança, toma cuidado a partir de agora, que você vai estar aí se cuidando por conta. E eu achei eles muito atenciosos nisso. E quando eu fui sair do hospital, eu até perguntei, ninguém me falou quanto que ficou, eu não tenho nenhum papel. Como que eu pago essa jossa? Daí eles falaram assim pra mim, mas você pode ir embora. Tudo bem se a gente passar pra você no dia que você retornar, pra você fazer a sua pós-cirurgia, pra ver como que você tá? Daí eu falei, tudo bem. E assim, eu não podia no dia que eles marcaram. Eu saí no dia 29 de dezembro de 2023 e daí eles remarcaram o retorno pro dia 15 de janeiro. E no dia 15 de janeiro eu não podia porque eu iria estar trabalhando de manhã. Daí eu falei, vou estar trabalhando de manhã, a gente não pode remarcar ou mais pra frente ou adiantar? Daí eles falaram, tá bom, a gente marca pra depois. Isso, pra tirar o ponto. Pra tirar o ponto, pra ver como que tava. Então eu só fui voltar no dia 22 de janeiro pra fazer o retorno na consulta. E daí eles falaram, nossa, eu pensei comigo, eu vou ficar todo esse tempo sem saber o valor. E eu saí do hospital, tava tudo vazio, porque não tinha um paciente sequer, a não ser os que estavam lá de cirurgia, que eles podiam passear e caminhar no hospital. Só pra vocês terem uma ideia, nem o estacionamento parking tava funcionando, porque não dava nem pra entrar ali. E daí quando eu saí, eu falei, como que vai? Daí só tinha um balcão de administração que tava funcionando. Daí eu falei com a moça e a moça que falou pra mim, você volta no dia do seu retorno, você pode ver. Tudo bem pra você? Daí eu virei e falei, tudo bem, mas tudo bem pra vocês? Ela, não, desculpa. A moça ainda pedia desculpa. Desculpa, porque a gente tá fechado, tá feriado, tá de assume, então não vai ter ninguém pra fechar a conta pra você. Eu falei, eles não iam nem saber quanto ficou, porque não tinha como ver, não tinha como verificar. Não tinha o pessoal da administração que vê remédio, medicamento, cirurgia, enfim, enfermeiros envolvidos. E depois que a gente descobriu que não saberíamos o valor naquele dia, que só saberíamos o valor depois de um mês quase do negócio ter acontecido, aí a gente foi lá pro Fabrício tirar os pontos pra ele passar ali com o médico. O médico falava em inglês, então eles conversavam em inglês, que era mais fácil pro Fabrício, mas qualquer coisa tinha Tsuyaku também. Só lembrando, gente, que a Tsuyaku ela não fica todo o tempo com você na internação, ela fica só nos pontos principais, quando o médico for visitar, e também durante a cirurgia, que é importante ela saber sobre o seu bem-estar. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa acontecendo, você fala pra ela e ela fala pro médico, né? Porque ela, como tradutora, e você não é o único paciente que tem dificuldade em falar o idioma japonês. Tem, às vezes, dezenas de outros pacientes que ela precisa estar indo e atendendo. Todo atendimento dela no hospital ali, por exemplo, quando eu vou no ginecologista, eu passo e ela vai lá. Somente no período que está com o médico, tá? Então, fica isso bem claro aí pra vocês que quando você for no médico, ela vai atender só no momento que você estiver passando com o médico. O pós-operatório, ele foi em casa. E, gente, foi difícil de vir do hospital pra casa. Nossa, porque qualquer buraquinho, qualquer lombadinha, depressão ou passar por cima do trilho do trem, gente, é sofrido. É sofrido. E olha que aqui no Japão é bem plano e o asfalto é muito bom, mas qualquer coisinha você sente. Sim, qualquer, sei lá, qualquer coisa na rua, eu sentia o corpo inteiro
inteiro. Daí eu falava, meu Deus, que sofrimento. Pra subir as escadas e chegar aqui também, sofrimento pra tudo. Então, nos 3, 4 primeiros dias aqui em casa, foi muito difícil, assim, pra mim. Porque a dor, ela fica intensa e você só quer ficar deitado, descansando. Só quem passa por cirurgia sabe como é difícil esse processo. Mesmo que a cirurgia seja simples. No meu caso, eu fiz uma cirurgia simples de endometriose também. E todas as vezes que a gente andava de carro, eu sentia tudo. Parecia que tudo doía. Você vai virar, você sente. Você espirra, você sente. Você não quer tossir. Nada pra não prejudicar, pra não dar aquela dor. Parece que é tão grande o corte, que é gigante, e na verdade não é. Provavelmente no Brasil eles trariam uma especificação melhor do que você comer depois, no pós. Eu sei que outras pessoas que fizeram cirurgia lá no Brasil, elas tomavam só sopinha, só líquido, pediam pra tomar pelo menos os 2, 3 primeiros dias, tomar só líquido. Aqui no Japão eles não falaram isso, eles falaram, pode comer normal, não tem problema. Aí a gente fez bastante sopa pra ele, mas ele se recuperou bem, ele se recuperou mais rápido do que eu imaginava. E eu não gosto de sopa. Eu imaginava que ele fosse demorar mais tempo para se recuperar. Tanto que ele foi trabalhar na terça-feira. Ele ficou uma semana em casa, 2 quase. 2 semanas praticamente em casa. Aproveitando o feriado para se recuperar da cirurgia. A gente ficou isolado. E eu achei até que não iria voltar bem pro trabalho. Porque eu tava ruim até o dia 9 foi numa terça-feira, eu lembro. Era numa terça-feira. Eu fui voltar a melhorar no domingo, que daí eu falei, putz, acho que eu tô me sentindo bem. Daí eu comecei a caminhar mais, comecei a me mexer mais, não usar o banheiro com tanta dificuldade igual tava antes. E daí ele foi trabalhar no dia 9, tranquilo, não passou mal, não teve desconforto. O tempo de recuperação foi muito bom pra ele. Foi essencial. Depois nós voltamos no médico pra ele tirar os pontos. Não sei quantos pontos foi, porque eu até tentei perguntar pro médico, mas ele acho que não entendeu. Ficou por isso mesmo. E daí ficou por isso mesmo, mas tiveram pontos e, nossa, foi sofrido. Eu senti, porque eu voltei lá e foi o mesmo médico que fez a cirurgia em mim. Eu falei pra Larissa, eu me sinto mal, porque é horrível depois, porque ele vai ver e vai examinar se tá tudo ok. O exame eu acho que é tranquilo, o problema é o ponto mesmo, porque o ponto, como demorou uma semana a mais pra ele tirar o ponto, então ele já tava um pouquinho mais cicatrizado, né? Daí a hora que vai tirar, não foi pelo ponto, não, porque eu não senti na hora de dor, é porque daí ele tem que verificar se tá tudo em ordem e se tá tudo bem lá dentro. Daí, mãe, é horrível até de lembrar, gente. Nossa. Mas dá aquela sensação, assim, que... Ainda bem que você já mexeu mesmo, doutor. A gente já tem intimidade, então... Vai, mexe, eu tô me sentindo mal, mas vem aí, me libera. E foi o que aconteceu, ele me liberou. Graças a Deus, está tudo bem agora comigo. E só depois de tudo isso que a gente descobriu quanto que ia ser a pancada. Mas a gente já tinha uma ideia de que não poderia passar de 80 mil por causa do Chacai branco. Lembra que a gente explicou pra vocês durante o vídeo? Aí veio um probleminha no momento da comunicação com a moça do financeiro, porque ela tava tentando explicar pra gente sobre o financeiro, e aí ela trouxe pra gente o valor, a gente descobriu o valor e perguntou algumas coisas pra ela, depois a gente conseguiu resolver com o Google Tradutor mesmo. Ela falou que podia parcelar em 4 vezes, ele tinha pedido pra parcelar. Na verdade, ela que ofereceu, assim, mas quantas vezes você quer parcelar? Porque eu levei cartão de crédito pra pagar, e daí eles falaram, ó, que se você for passar no cartão de crédito, ele vai descontar tudo, porque eu não consigo parcelar em várias vezes, mas a gente pode conseguir parcelar pra você. Daí eu falei, consegue? E daí como que vocês fazem? Então a gente teria que pagar uma vez por mês, ir lá no hospital e pagar. Quando a Tsuyako chegou, ela falou dessa possibilidade da gente receber e pagar no Combine, né? Receber em boleto. Foi isso que aconteceu. A gente pediu pra parcelar no boleto e eles mandaram os 4 boletos aqui em casa pra gente pagar no Combine. Então a gente nem precisa ir lá. Isso é ótimo. E o valor total ficou em 85 mil ienes, 220. Com toda a cirurgia, com todas as despesas que foi medicamentos que eu tô. A única coisa que eu achei estranho é que eles não parcelaram em partes iguais. Eles parcelaram em 4 vezes de 20 e 25, né? Pra pegar o total. Não sei porquê, mas
Pra gente não tem problema também. E eu adorei também, porque assim, eu fiz a cirurgia no final de dezembro, fui na consulta dia 22 de janeiro, e a primeira parcela que eu vou pagar é só no último dia do mês de fevereiro. E daí a parcela ela começa a ser pago lá. Então eu tive 2 meses aí de folga. Se você tá precisando fazer cirurgia aqui no Japão, você já sabe que você tem essa liberdade de escolha, que eles não vão ficar te cobrando. E eles facilitam bastante. Acho que se eu quisesse parcelar em mais vezes, eles parcelariam também, sem e problema ela que nenhum. Perguntou quando você pode começar a pagar. Aí ele falou depois do dia tal, ela, pode ser em fevereiro? Falaram, pode, lógico. Então facilitou bastante. Mas e você, gostou de saber sobre como é a cirurgia aqui no Japão? Você ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo que a gente faz um vídeo especial para responder para vocês. E se você gostou desse conteúdo, obrigado por vocês que torceram por mim. Tudo bem, graças a Deus. Recuperado, zerado, 0 bala. Recuperado 100%, ó. E não pronto para outra, porque agora ele decidiu que não quer mais. Então tô me cuidando mais da alimentação, de diversas coisas aí. E para você não perder nenhum vídeo nosso, se inscreva no nosso canal. Ligue a sinetinha de notificação que o YouTube ele vai te avisar de todos os vídeos que saírem. Um beijo, até o próximo vídeo! Bye, bye!